Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Condecast. Estamos no quinto episódio da quinta temporada e hoje um tema que tira o sono de vários gestores, que é o tema voltado para seguro condominial. E hoje, especificamente, a gente vai falar das entrelinhas ali, o que não está na sua pólice, o que é que pode ser inserido, o seguro trazendo aí também uma maior segurança para o síndico. Esses temas a gente vai tratar hoje com a Nani, né, ela que é conhecida como Nani dos Seguros, né, Nani? É isso aí. Seja muito bem-vinda, Nani. É, a gente tá gravando agora pela manhã, mas é bom dia, boa tarde, boa noite, porque não tem um horário para o pessoal assistir o podcast, né? Ali, às vezes a gente tá na cozinha, tá fazendo alguma atividade e tá ouvindo, né? Muita gente já me relata desse jeito. Alan, eu tô fazendo outra atividade, tô escutando vocês. E a gente teve esse final de semana agora em dois eventos, um em Campina Grande e um em Natal. E para minha surpresa, o pessoal em Natal dizendo, ó, aqui eu te assisto. Né? E no evento em Campina Grande também, o pessoal dizendo até a modalidade como assistiu. Ó, assisti o episódio tal, tava em casa fazendo uma faxina e tava escutando teu programa. Então, assim, é sempre válido, porque a informação chega, né? Sim, E é isso que a gente quer. Trazer informação de qualidade sempre para o segmento condominial, tirando dúvidas dos gestores, dos moradores também, enfim, quem faz parte do todo do corpo condominial. Não é isso, Nani? Então seja muito bem-vinda. muito obrigada, Alain, pela oportunidade, né? Espero que a nossa conversa possa, de fato, agregar, né? Às vezes, tirar alguma dúvida, mas que possa realmente ser um facilitador aí no dia a dia dos gestores. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o síndico, mas com certeza vai amparar aí condôminos e pessoas em geral que fazem parte do condomínio, né? A gente fala do condomínio da empresa, né? Se a gente Yeah. enxergar o condomínio como empresa, a gente vê que tem vários setores. E aí vamos pensar um pouco nisso. E é muito bom, Nando, você falar disso, que uma das entrevistas que eu fiz em Campina Grande, no evento que teve a Experience agora semana passada, eu falei com o Paulo César e o tema da palestra dele foi justamente esse, foi falando sobre empreender no condomínio e ver o condomínio como uma empresa, uma Sim, sim, estrutura, né? verdade. Até para a gente ter uma maior visão de profissionalismo Sim, ali, né? A gente parte da premissa que a gente já está indo para um mercado de uma gestão condominial profissional, que é a figura do síndico, que surgiu de uns anos para cá. Mas aí a gente também tem que entender que tem que entrar na cabeça dos moradores para levar o condomínio como uma empresa. sim, Que com ali eu tenho uma certeza. estrutura, eu tenho um financeiro e muitas vezes o pessoal na contratação de serviço não tem os devidos cuidados. Eu acho que o seguro também passa por isso, né? A questão de como contratar e é Com isso que a gente vai certeza. falar E aqui. tem responsabilidades, né? Como empresa, efetivamente. Então, é bem importante a gente enxergar dessa forma para valorizar um pouco mais cada detalhe, cada processo, né? E aí, Nani, é uma das coisas que a gente quer trazer para você é que às vezes o básico não basta, né? O Uhum. pessoal às vezes vai contratar pelo preço ali e contrata o seguro no básico. A gente vai falar de algumas modalidades também, como você falou, mais na frente a gente vai falar sobre isso, a ampla, né, as modalidades de seguro de contratação, para que o pessoal possa justamente entender o que é o seguro. Além de ele ter a sua obrigatoriedade por lei, né, o seguro Uhum. ele é obrigatório, então Sim, sim. não é algo que o síndico, o gestor pode abrir mão e dizer a gente vai fazer seguro ou não. Né? Se ele não estiver fazendo, ele inclusive pode ter vários riscos para ele, tanto civil como criminalmente também. E aí, na prática, o que pega é o seguinte: as apólices são bem feitas, naquele seguro padrão, né? Aquele Uhum. seguro que já vem pronto, né? De balcão ali, para inglês ver ali, aquele negócio que é só para, é bonito as apólices, mas como é que funciona na prática? Como é que a Adsumos traz para o condomínio essa questão, esse apoio aí? Então, Alan, eu trago até como uma preocupação, né? Quando eu entendo, e nós entendemos que o síndico ele tem muitas responsabilidades, isso a gente vai sempre alertar. A gente entende isso. E quando ele vai contratar um seguro, normalmente ele terceiriza para que um administrador de condomínio auxilie nessas cotações, que por si aciona uma corretora de seguros. Quando chega no síndico, o síndico normalmente, pelo menos é assim o processo natural, Uhum. ele recebe 3 cotações de seguradoras e tende a fechar o que está ali pelo preço, o que está mais em conta. E como eu digo, né? É importante, o síndico ele tem essa preocupação de redução de custo, de pensar no que vai ser melhor para o condomínio, e redução de custo é sempre um tema importante. Mas, infelizmente, nem sempre o que está de menor custo é o melhor. Então, esse alerta é muito importante. E eu falo muito, não adianta só olhar para o preço.
olhar para o que está dentro. O que eu vejo hoje é que muitos síndicos e que conversam com a gente, eles não sabem o que exatamente está dentro da apólice. O que é uma apólice de seguro? É um documento onde está discriminado tudo que está sendo contratado. E as pessoas dizem, mas o seguro não paga. O seguro paga tudo o que estiver previamente contratado. É como se fosse um contrato de locação, um contrato com você como advogado. Você vai amparar o que estiver previamente contratado. Então, na apólice do seguro condomínio, tradicionalmente, pensa-se no custo e não tem esse olhar. Claro que para o síndico ter esse olhar é difícil. Então, qual que é o apelo que eu tenho feito, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de fazer. Síndico, pare um momento, procure o seu corretor de seguros e sente e pergunte. O que é que está amparado aqui? O síndico, ele tem o dia a dia, ele sabe quais são os problemas que estão acontecendo, seja um dano elétrico, seja um vendaval, é um vazamento. Então, ele vai poder, inclusive, auxiliar o corretor de seguros e dizer, olha, na minha pólice, eu queria algo que cobrisse isso. Então, o síndico, ele pode ser um aliado na hora de fazer o seu seguro. Tornar o contrato personalíssimo ali, né? Exatamente, Trazer e tem como cláusulas. se personalizar. Ou seja, o corretor de seguros é que tem que saber o que a pólice pode oferecer. Mas o síndico fala das dores. Então, eu digo para você, Alan, olha, tem algum seguro que cobre tal coisa, se acontecer? O corretor de seguros vai dizer, tem tal cobertura. Tal cobertura. E aí você personaliza, né? Então, tem condomínios que são condomínios mais estilo clube, tem condomínios que são mais simples, condomínios que têm elevador, condomínios que não têm elevador. Então, essas apólices, de fato, precisam ser estudadas, personalizadas, e aí sim, depois são renovadas anualmente. Então, não é algo que você tem que se preocupar todo ano. Mas, em algum momento, é importante que o síndico tenha esse olhar, esse cuidado. Entendi. E aí, eu quero só fazer um adendo aí, né? Porque às vezes a culpa não chega nem a culpa. Vamos dizer, a contratação não chega a ser do síndico por questão do preço. O que é que acontece? O fluxo. O síndico tem que levar para uma assembleia e quando chega na assembleia, é aquela coisa de sempre escolher pelo menor preço. Então, assim, eu digo que tem que se analisar e quem vai... O interessante é que tem até um corretor. Não que a proposta dele obrigatoriamente esteja ali, mas que vá para a assembleia, um corretor, o condomínio leve e explique, pessoal, tal apólice aqui comporta isso, comporta aquilo, para entender, porque tem muita gente que vê ali a apólice de seguro, não entende nada, tá cheio de letras ali, não sabe o que cobre, o que não cobre, e acaba indo pelo menor valor. Mas eu te digo assim, Alan, e assim fica uma sugestão. Fazer esse desenho e essa personalização do seguro é importante que o síndico faça junto com o corretor de seguros. Depois que eu defino o que eu preciso para o meu condomínio, quais são as coberturas que de fato seriam interessantes, aí sim o corretor vai em busca de 3 orçamentos, apresenta os 3 e o síndico vai fechar o menor custo. E isso é válido. Entende? Dentro isso é uma decisão assertiva. Ele pode levar para a assembleia, pode fechar. Não, a gente acredita mais que essa seguradora X, ela tem uma credibilidade maior. O condomínio pode auxiliar o síndico aí nessa escolha pela empresa que ele vai querer prestar o serviço. Mas, antes disso, o síndico tem a responsabilidade de fazer essa personalização do que realmente ele precisa. Você não precisa contratar uma roupa ou um acessório que você não vai usar no seu negócio. Então, você, síndico, que conhece a necessidade do seu condomínio, faz essa personalização antes, define e dá ao corretor a responsabilidade de buscar no mercado o que seguradora vai amparar e quem vai oferecer isso com o menor preço. Então, para mim, essa seria a sequência ideal. Ideal. Não, é isso. É porque, assim, às vezes o síndico leva uma culpa e quando chega já filtrado é bom. Agora, Nando, eu queria te perguntar. A questão de aditivo, eu posso fazer durante, eu fechei a pólice e depois a gente pode fazer um aditivo. Nando, eu quero fazer aquilo... Tem uma coisa que não está na cobertura da gente que eu queria colocar. Então, é possível, dentro daquele intervalo, fazer esse aditivo, né? Sim, nós chamamos no contrato de seguro, a gente chama de endosso, que é um endosso de alteração de risco. Então, identificou, né? Parou agora, estudou, dá para adicionar antes que aconteça o imprevisto. Lembrando, né, Alan? Às vezes, muitas pessoas procuram depois que já aconteceu. Não tem essa cobertura na minha pólice, eu posso contratar agora? Bom, pode. Mas não vai cobrir o risco que aconteceu agora, o dano que aconteceu. Vai cobrir a partir da data da vigência de alteração do endosso. E aí, já vendo um pouquinho mais o lado do gestor, a gente vê que todo mundo contrata geralmente a básica, né? Aquele básico. E se houver um sinistro real, né? Tipo, vendaval forte, curto-circuito na bomba d'água, enfim. E deixa o síndico na mão por falta de aquele negócio, né? Como é que eu posso dizer? A cláusula contratada, a cobertura contratada. E aí, como é que tá funcionando isso aí?
Vamos lá. Como eu disse, o seguro ele é normalmente, né, temos uma opção de contratação personalizada. E se chama a cobertura simples, onde eu defino lá a cobertura básica, que inclui incêndio, raio, explosão, normalmente, e eu adiciono coberturas adicionais. Danos elétricos, por exemplo, é uma das mais contratadas, vidros, as pessoas têm essa ideia real de que precisa e normalmente os síndicos aceitam colocar. Quando a gente fala de vendaval, rupturas de tubulações, normalmente o síndico acha que, não, mas vendaval, e aí deixa de contratar. Se não tem na pólice, não estará amparado. Amparado. Mas, vamos dizer, nós temos a forma de contratação, essa que eu vou personalizar, e tem uma outra forma que pode ser contratada no seguro de condomínio, que poucas pessoas conhecem, tá, Alan? Eu sei porque eu converso muito com as pessoas e elas não sabem nem que existe. E aí eu acho que a culpa até é do corretor de seguros, né? De que na hora de oferecer não tem passado essa informação para os seus clientes. Então eu me responsabilizo por isso também como corretora de seguros. Nós temos a opção de contratação ampla dentro de uma pólice de seguro de condomínio. O que seria isso? Ao invés de eu definir o valor de cobertura de danos elétricos, por exemplo, 200 mil, 100 mil, 50 mil, vidros, ao invés de eu definir cobertura por cobertura que eu quero contratar, e a IS de cada cobertura, a forma de contratação ampla vai cobrir todos os danos que aconteçam, danos materiais, né, dentro do condomínio. Então, vai estar lá uma única IS, que a gente coloca lá, avaliar 3 milhões. Se acontecer um dano elétrico que cause no condomínio, de 3 milhões, vai ser cobrir até 3 milhões. Então, vai estar tudo dentro, amparado, não com coberturas de valores limitados, mas tudo amparado dentro da cobertura básica. Então, uma forma mais ampla, ela é bem completa e extremamente importante, mas pouco divulgada. Tem uma diferença de preço, sim, e é considerável, tá? Então, é importante que os condomínios conheçam, peçam para o corretor fazer a simulação e avaliem o custo-benefício. Para alguns condomínios vai valer a pena, vai ser válido, vai ser interessante, para outros não. Então, é importante saber que as duas opções são interessantes, mas a grande diferença é que, na cobertura simples, que é tradicionalmente contratada, se discrimina e coloca-se coberturas adicionais ou não. Então, aquela cobertura que você não colocou vai fazer falta no momento de um sinistro. E na ampla, você não precisa descrever essas coberturas principais aí que causam danos, principalmente danos materiais ao condomínio. E aí, Nani, a gente tava falando até antes aqui de iniciar, eu cheguei já falando, digo, Nani, a questão de, um tema que está muito em voga, é a questão de os danos, a cobertura, os danos causados por queda de aeronave, né? A gente viu recentemente, acho que em Minas Gerais, foi em Belo Horizonte especificamente, a queda de um avião. Então, esse tipo de cobertura já está inserido aonde? Se não, como é que pode inserir? Só para deixar claro que isso foi falado até nos eventos também. O pessoal dizendo, não, eu vou incluir a cláusula. Mas aí explica pra gente como você me explicou aqui anteriormente. Acho que aí dá para as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas quanto a isso, porque normalmente, tá? A cobertura de explosão, queda de aeronave, está dentro da cobertura básica. Então, são raras as apólices que eu vejo que não tem, que são mais incêndio, raio, explosão. Mas é importante observar, claro, mas normalmente está dentro da cobertura básica, que é incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, e aí estaria amparado dentro dessa IS, sim. Na maioria dos casos. Mas é sempre importante dar uma observada na sua cobertura básica e verificar se a seguradora que você contratou também está amparando na cobertura básica a queda de aeronave. Você falou anteriormente aqui que a gente tinha... você fazia o correto, o fluxo correto, que o síndico vá até um corretor e vá montando com ele ali a apólice, né, ideal para o condomínio. E aí, nesse momento também, o corretor vai auxiliar, nesse momento, porque, juridicamente falando, o síndico contratar um seguro, ele vai achar que está, né, respaldado. Mas se ele contratar um seguro insuficiente, ele vai responder da mesma forma. Sabe qual que é um erro muito comum? O síndico, quando ele assume uma gestão, ele tende a renovar a apólice. Ou seja, ele assume um risco que outro síndico deixou. Mas no momento que ele assume, renovou a apólice, o risco é todo dele. Então, é um risco muito comum, né? Já foi feito assim, sempre foi feito assim, então nós vamos renovar. Estou fazendo tudo certo. O síndico, ele se sente seguro por ele estar mantendo os prazos, às vezes nem renovação. viu que está na apólice, só renovou automaticamente. E de alguma forma, eu acho que até inconsciente, ele pensa, não, se o condomínio sempre fez assim, não, eu vou manter, né? Até porque se eu mudo, eu também me responsabilizo. Mas ele se responsabiliza também se ele não muda, se ele não ajusta. Então, fica mais essa ressalva, assim, esse lembrete. É importante. Mesmo que seja na renovação, o cuidado é o mesmo. Mesmo se o síndico não optou pela ampla, como você falou, que vai cobrir ali uma IS geral,
Mas se ele quiser, não, vamos aqui, Nani, dizer cada valor específico. Então, é Sim, nesse sim. momento também que você diz, ó, o valor médio para cada Sim. IS é esse. E a E gente aí, avalia isso de acordo com as sinistralidades que a gente tem, os valores, né, que são de cada cobertura. Mas o próprio síndico também, às vezes, ele contribui com isso. Ele diz, olha, a gente teve um dano elétrico lá no condomínio o último prejuízo que a gente teve foi de R$ 80.000. Então, a gente já sabe mais ou menos uma média que aquele condomínio tem. Então, assim, é personalizado de fato. A importância dessa conversa do síndico com o seu corretor de seguros, né? Ter o corretor de seguros como aliado. Na palestra que a gente fez, assim, no nosso último evento, no workshop, eu falava muito sobre isso. Síndicos, tá? Olhem para o seguro de condomínio como um aliado na solução de conflitos. E não só como algo que é obrigatório de se fazer, porque ninguém gosta do que é obrigatório. Eu faço porque eu tenho que fazer, né? É um custo. Não. Pega o seu corretor de seguros, que ele é pago para fazer o seguro, ele ganha por isso. Então, não é um favor que ele vai fazer, ele vai sentar com você. Ele vai conversar com você sobre isso, mesmo que isso aconteça uma vez no ano. É fundamental. E vai tirar todas as dúvidas que você puder. E use isso como aliado na solução de conflitos. E assim, eu acho que não tem um caminho melhor a se fazer, porque você está tendo uma consultoria ali do que realmente é necessário, você não está contratando nada desnecessário, Sim. né? Que às vezes vai inserir ali numa apólice algo que o síndico, pô, isso aqui nunca vai usar. É. Até a questão de regionalidade também, a Sim, gente, com né, a certeza. gente sabe. E aí o cara empurra na apólice ali para ter um valor, ter um IS que não é nem necessária e onera o condomínio, né? Então, Sim. assim, mas aí, se você tem um corretor que vai te auxiliar e você tem essa segurança, eu acho que o caminho é esse a se fazer, certo? Então, a gente vai tratar de vários assuntos, assim, a questão do síndico mais na frente, né? Do síndico entender essa responsabilidade dele, mas eu acredito que você se respaldar através de um profissional, e aí é sempre, como eu digo, alguém especialista. Sim. Hoje você contrata um médico, você vai pela especialidade dele, né? Você pode até ir para o clínico geral numa urgência ali para ter um atendimento primário, mas quando você quer entender o problema né, mais a fundo, você vai no especialista. Advogado também funciona da mesma maneira. E um corretor também de seguros, ele vai te auxiliar dessa forma, Sim. né? Um cara que vai entender aquela parte, ó, a gente tem uma certa especialidade com imóveis, com sinistros reais, né? Então, cada âmbito ali de, de, de serviço que eu contrato, eu tenho que buscar um especialista. E com seguro, eu acho que não tem que ser diferente. E Né? um corretor de seguros de condomínio, para trabalhar bem um seguro de condomínio, ele tem que conhecer do negócio do síndico. Ele tem que conhecer das dores do síndico, né? Não tem como eu te oferecer o melhor risco, o melhor negócio, a melhor oferta de possibilidades se eu não entender qual a responsabilidade do síndico em tudo isso. É muito importante. Essa bagagem, né, Nando? Você vai construindo Sim. Com o tempo, né, assim, vendo as dores, vai Sim. construindo os problemas, às vezes chegam a ser comuns alguns problemas entre síndicos, aí você começa, é isso que eu digo, você vai criando essa experiência e você já ganha até um certo tempo de dizer assim, ó, isso aqui acontece dessa forma. Sim. E eu não sei que mais se funciona com você dessa forma também. Mas o que me deixa um pouco fora do eixo é quando o cliente contrata, e aí no meu caso, contrata o advogado, a gente dá um parecer e o cara não quer escutar. Diz, cara, você tá me contratando, eu tô te falando que é assim. Então funciona também, às vezes, na Sim. corretagem também. Mas isso aqui em João Pessoa não acontece, não. Muito comum, muito comum. Digo, cara, tu tá contratando um corretor, eu sou especialista. Tu não vai me ouvir? Né? Tá contratando um advogado, eu tô te dando um parecer e tu não vai me ouvir? Eu acho que às vezes o pessoal quer escutar, entrar quente pelos ouvidos o que ele queria ouvir. E às vezes a gente não tá ali nem sempre para isso, né? A gente tem que dizer a ele, ó, isso aqui é necessário, isso aqui não é. Esse tipo de edificação seu requer esse tipo de cobertura. Não, essa semana mesmo a gente recebeu um cliente lá no escritório e quando eu comecei a dizer para ele, olha, seria interessante aqui, ele queria fazer um seguro básico, né? E aí eu fui dizer para ele quais seriam as coberturas que ele poderia. Eu fui apresentar outras coberturas para ele. Quando eu comecei a apresentar, ficou um pouquinho maior o valor e ele disse assim, brincando, Nani, você tá me falando isso porque você vai ganhar mais, né? E na hora eu falei assim, não vou, realmente, se você pagar um valor maior de seguro, eu sou comissionada por isso. Mas deixa eu ser sincera, esse valor a mais que eu vou ganhar nesse seguro não vai fazer diferença nenhuma.
Mas olha a cobertura que eu estou te falando, o prejuízo que ele vai te causar. Então, eu estou te falando que existe e cabe a você definir se para você isso faz sentido ou não. Mas é minha obrigação te dizer que existe isso, né? E aí foi bem interessante, eu falei assim, muitas pessoas pensam nisso, né? Quando a gente começa a oferecer muitas coberturas para o condomínio, adicionar, eles pensam, não, isso aqui tem coisa demais, isso é o corretor que está querendo ganhar mais, né? Está onerando o risco. Na verdade, não, nós estamos ampliando a garantia, ampliando a cobertura. E no custo-benefício do que se contrata, assim, é indescritível, não tem nem o que dizer. E às vezes eu acho que tem coisa que a gente nem deveria abrir mão. É, Um exemplo, você enquanto corretor diz, ó, se tu não colocar essa pólice aqui, não dá pra gente fechar, enfim. é. Porque mais na frente o síndico vai dizer, a corretora não sempre Sim. sobra, né? Assim como Sempre tem a responsabilidade civil do síndico, tem a responsabilidade civil do corretor de seguros. não, e vai querer colocar, às vezes, uma culpa que não é nem do corretor, fechou com a gente, mas não cobria isso. Ah, Não é uma boa Não, não é questão de ser uma boa corretora. Na hora que a gente falou ali, sim. que era pra fechar, você não quis fazer essa cobertura. Entendeu? Então, tem que fazer essa ponderação também. O síndico, o gestor condominial, quem for. Sim. Se você está contratando um corretor, escuta o corretor. Se está contratando um advogado, escuta o advogado. Né? Eu acho que tem que entrar na mente da pessoa essas culturas também. Às vezes o pessoal acha que é um gasto a mais, mas não, você está tendo uma segurança, tem um parecer ali, tem uma opinião de quem realmente entende do assunto. Né? Tem que colocar isso na cabeça do pessoal também. E volto a dizer, né? Eu sei que são raros os casos que existe esse momento, essa conversa do síndico com o corretor de seguros. Né? Sempre tem muitos intermediários em alguns momentos, mas eu alerto novamente, é fundamental. Uma vez no ano, uma vez enquanto você está na gestão daquele condomínio, às vezes você passa 2, 3 anos, mas na gestão daquele condomínio. Se nesse período você fizer essa conversa uma vez, vai esclarecer bastante coisa, né? Vai ser bem importante, tanto para o seu negócio, quanto para o bem-estar de tudo, né? Dos condôminos, dos terceiros envolvidos nos riscos. Enfim. Eu tive um caso seguinte, eu até fiz uma analogia com um cliente que eu disse a ele, o condomínio passou por um retrofit, certo? Aí eu disse, cara, vamos ver a apólice do teu seguro, que é que... Ele, não, mas a gente vai manter a apólice. Eu disse, bicho, eu fiz a analogia com o plano de gerenciamento de risco de uma empresa. Se a empresa ela muda o layout ali, ela já tem que mudar o mapeamento de risco dela obrigatoriamente. Né? Então, os riscos... Eu não tinha um risco aqui nessa área da empresa, aí o risco aqui ficou menor agora, mas aumentou nessa área. Então, se eu estou fazendo um retrofit, uma alteração na estrutura do condomínio, se eu fiz alguma coisa, cara, eu vou ter que mudar eu também. Eu mudei o risco. Né? Eu vou ter que mudar a pólice também. Então, o pessoal tem que entender, porque às vezes é no automático, como você falou. Sim. Às vezes, por telefone, o cara renova, né? Manda um WhatsApp ali, vai renovar teu seguro, tá vencendo tal dia a pólice, aí o cara vai lá e... Renova. Aí eu disse, não, cara, teu condomínio passou por retrofit, a gente tem que ver a questão de estrutura agora. Enfim, como é que tá? Teve uma individualização também da tubulação de água e mudou, de fato. Sim. Então, se mudou a estrutura, a gente tem que rever também algumas coisas. E sabe o que agrega essa conversa? Tem algo que eu falo que é uma redução de custo importantíssima que alguns síndicos já me disseram que usam bastante. Assistência 24 horas que o condomínio oferece como um benefício, as seguradoras oferecem como benefício. Mas acredite, muitos síndicos sabem que fizeram um seguro de condomínio, que é um seguro obrigatório, entende a questão do incêndio, de grandes danos, mas no dia a dia não acionam o seguro e contratam prestadores de serviços e têm custos adicionais com isso. Então, a maioria dos seguros de condomínio, reparos que acontecem na área de uso comum, reparo hidráulico, elétrico, tomadas, um curto, tudo isso normalmente está amparado de forma gratuita, ou seja, incluso como um benefício no seguro de condomínio, e que pode estar como um aliado, lembra? Soluções de conflitos. Aliados do síndico. Mas por que o síndico não utiliza? Porque normalmente ele não sabe. E aí é importante. Então, não vamos falar só em sinistro. Né? Sinistro de fato, teve um incêndio, um curto-circuito, algo de grande proporção. Mas coisas do dia a dia, lembra da empresa? Aquela administração do dia a dia, daquela tomada que não está funcionando, aquele corredor que está tendo um curto e está mais escuro, causando risco de a pessoa se acidentar. Então, é uma cadeia, né, de riscos. E o próprio seguro de condomínio pode auxiliar com assistência 24 horas. A seguradora manda um prestador que faz a mão de obra gratuita, cobra normalmente se precisar trocar uma peça. Então, são, sim, benefícios aliados ao síndico, na gestão do síndico. E funcionam 24 horas por dia. Não precisa esperar a administradora que vai me atender na segunda-feira para fazer um orçamento de um prestador, para fazer um serviço. Eu, como síndica,
entre em contato, 0800 da seguradora, às vezes até pelo WhatsApp, faça o agendamento imediato, o prestador vai lá, faz o serviço. E a seguradora se responsabiliza pelo serviço que é feito. Então, observe, seguro de condomínio como aliado na gestão do síndico. Exatamente. Pessoal, essa primeira parte da gente foi sensacional, né? Uma aula até agora da Nani aqui, falando pra gente. A gente vai fazer uma pausa rápida, só para valorizar quem de fato está apoiando o projeto do Condicast. Hoje temos como parceiro o Mauro Bosco, Engenharia Diagnóstica e a Casa Office, né? E aí a gente está buscando novos parceiros para o Condicast. Você quer trazer sua empresa para o projeto também, fica à vontade, certo? Entre em contato com as redes sociais, através do Condiplay com a gente. E dizer para vocês que é uma satisfação ter o público de condomínio acompanhando o Condicast. Adorei o feedback dos últimos eventos. Daqui a pouco a gente volta. Nani, tu acha que você jogar seguro de... Voltando para esse segundo bloco, continuando nossa aula aqui com a Nani, né? Eu coloquei para ela aqui durante o intervalo um questionamento que eu tive pessoalmente, fazendo assessoria jurídica de um condomínio, que foi a questão de contratar o seguro para a obra. E aí a empresa, geralmente também tem que ter, né, Nani? A empresa que está executando a obra, Sim. ela tem que ter um seguro de obras, mas o condomínio também pode contratar um seguro, como a gente falou. Se eu alterei o layout do que eu contratei e estou passando Sim. por uma obra, tem uma possibilidade do condomínio fazer um seguro específico, né? Como Sim. explica um pouquinho pra gente isso aí. E é até simples, né? Essa é uma cobertura de RC Obras. Então, uma coisa é o seguro do condomínio, né? Então, o risco quando a gente contrata é um. Se eu vou fazer uma obra, eu vou ter pessoas envolvidas nessa obra, eu vou ter andame, vou ter objetos que vão estar ali, que podem cair, podem causar danos a terceiros, sejam condôminos, seja pessoas que estão passando ali próximo na rua, né? Vizinhos. Então, esta responsabilidade que envolve essa obra é de quem está ali no condomínio, né? Então, é o condomínio ele responde. Então, se você tem uma obra que vai durar em torno de 3 meses, por exemplo, você procura o seu corretor, pede uma cotação de RC Obras, e aí também tem coberturas que você pode descrever lá, que você contrata, especifica, e vai amparar exatamente o período da obra contratada. Não, Nani, eu contratei por 3 meses e a obra acabou, que vai ser prorrogada por mais um mês. Uhum. Você faz um endosso solicitando aí a prorrogação por mais um mês. É extremamente importante, é simples de contratação, é rápido e o custo-benefício também é muito bom. Então é isso, tem solução para tudo, né? Então a Sim, gente tem sim, sim, que sim. sempre estar respaldado e ligado a E profissionais na que dúvida, entendam. perguntar, né? Liga, olha, vou fazer tal coisa no condomínio, né? Vai mudar essa situação. Está amparado dentro da pólice que eu já tenho hoje ou preciso fazer algo diferente? E aí cabe ao corretor de seguros avaliar a situação e dizer, não, isso fica tranquilo, está dentro da pólice do seu condomínio. Ah, não, isso você precisa fazer uma cobertura adicional, um seguro adicional. E aí, Nani, só voltando agora um pouquinho para o que o olho não vê ali na pólice, né? A gente não Uhum, costuma ver. Danos elétricos, quebras de vidro são comuns, certo? sim, sim. Mas a cláusula de responsabilidade civil do síndico. E aí você vai fazer aquela observação que você falou aqui anteriormente, quando a gente estava antes de iniciar a gravação. Muita gente acha que aquele que está dentro ali Uhum. do contrato da pólice já respalda, mas explica aí, certo? Então, vamos lá. Muito importante, síndicos, né?
Coitado do síndico. Às vezes eu fico pensando, nossa, realmente não é simples ser síndico. Ah, não. É interessante, é legal, mas traz muita responsabilidade, realmente. Então, na apólice do condomínio, você pode contratar a RC Condomínio, que é a responsabilidade civil do condomínio, e pode contratar, e deve, responsabilidade civil do síndico, tá? Porém, essa cobertura que está ali, voltando para o síndico, ele vai cobrir danos corporais e materiais que possam acontecer a terceiros dentro do condomínio. Então, se limita a isso. Então, aconteceu um acidente, a pessoa identificou que foi algo que deveria ter sido feito, o síndico responsabilizou o síndico vai ser acionado judicialmente, essa cobertura vai amparar esse caso específico. Mas, se o síndico, por exemplo, deixou de contratar o seguro do condomínio de forma adequada, se não contratou a cobertura de forma adequada, se esqueceu de renovar ou deixou algum contrato, um erro do síndico, o que vai amparar? Nesta apólice do seguro de condomínio não vai amparar o seu próprio risco. Observe. É importante, é necessário que os síndicos façam um seguro à parte. Um seguro chamado responsabilidade civil do síndico. Era pouco divulgado, então, ultimamente, nós estamos falando muito mais sobre isso. Eu vejo os meus colegas corretores de seguros, a gente está aí falando muito mais sobre isso, e aí eu quero aproveitar a oportunidade. Procure o seu corretor de seguros e, deixando um pouco o seguro do condomínio, né, de lado, pense em você efetivamente e na sua responsabilidade como síndico, porque mesmo sem querer, e é normalmente sem querer, você pode errar, um erro, uma omissão, algo que cause dano de fato, uma multa ao condomínio. A gente tem um exemplo esses dias, né, que é o seguinte, o síndico, ele contratou uma empresa para fazer uma prestação de serviço. E quando chegou na assembleia, a assembleia decidiu que não queria mais aquela empresa, que o síndico já tinha assinado um contrato. E aí, ok, então a assembleia decidiu, mudaram de prestador, porém o síndico esqueceu de avisar a empresa que ele tinha contratado antes. Quando chegou um determinado momento, a empresa falou, não, ok, não, vocês não vão poder realizar o serviço, porque aqui mudou. Tudo bem, só tem um problema. A gente tem uma multa que ia ser paga. E aí, a multa ia para o condomínio. O condomínio ficou extremamente chateado, o pessoal se reuniu e acionou o síndico. Porque foi um erro efetivo do síndico. Exato. Porque ele deveria ter comunicado, com antecedência. E como ele não fez, qual que é o seguro que ampara o síndico num momento como esse? Seguro de responsabilidade civil profissional. Eu venho já falando disso, da importância do síndico ele se proteger, a pessoa do síndico mesmo, não do condomínio. E eu já venho até falando a importância dele ter já um jurídico, né, que faça essa proteção justamente dele, até preventiva em determinadas situações, como ele deve agir ou não, até responder dentro de um grupo de WhatsApp, o que colocar, né? E é importante que o síndico leve isso a sério também. E aí a questão desse seguro de responsabilidade, você disse que até nos casos, se ele precisar de uma assessoria ali, qual vai cobrir também, né? Assessoria jurídica, enfim. Na verdade, ele vai amparar em caso do síndico ser de fato condenado, e aí os custos de defesa, por exemplo, tudo isso. Então, na verdade, o seguro trabalharia em parceria com você. Exato. Com os advogados, né? Então, eu sendo síndica, posso ter um advogado que vai me ajudar a caminhar ali da melhor forma que eu puder. Mas isso também não garante que não vai acontecer um erro. Ou que alguém venha me acionar, porque eu sou acionada como síndica, não só quando eu cometo um erro, mas quando alguém pensa que eu cometi. Exato. Não é? Exato. Então, vai caber ao juiz determinar se aquilo se vai ser condenado o síndico ou não. E aí, nesse momento da decisão, tem custos, tem defesa, tem valor de indenização, dependendo do que foi. Se foi um dano corporal, por exemplo, né? Se foi um dano material. Então, essa verba vai estar amparada dentro da responsabilidade civil profissional do síndico. E aí, eu sei que outros profissionais também são parceiros aqui de vocês, né? E eu deixo esse alerta. Esse seguro de responsabilidade civil profissional, ele tem para médicos, ele tem para profissionais em geral, e é importante que você... Corretores de imóveis, né? Eu também sou especialista em mercado imobiliário, então eu tenho voltado aí esse olhar também para as imobiliárias. Tem muitas pessoas que trabalham ali, que usam o nome da empresa para vender imóveis, para alugar imóveis. Então, responsabilidade civil profissional pode ser feito como pessoa jurídica e como pessoa física. Procure um corretor de seguros ou procure a Adsumos. E aí, né? Isso aí. E é assim, a questão de que gera muito conflito em condomínio é a questão de danos a veículos. E aí, essa questão da responsabilidade civil de garagem, né, que o pessoal fala,
o seguro ele cobre automaticamente ou você tem que explicitamente no contrato deixar bem amarrado como é que funciona? E aí a gente já está entrando pro dia a dia. Muita Sim, coisa que sim. acontece, o anti-esmagamento não funcionou. Enfim, como é que funciona isso? Essa questão da amarração, tem que estar amarrado mesmo? Ou a responsabilidade civil geral já cobre? Como é que funciona? Ótima pergunta. Lembra quando eu falei da personalização? Sim, É uma cobertura adicional. Alguns condomínios têm portões automáticos, outros não têm. não tem. Tem portões individuais, de acesso individual, acionamentos individuais. Então, se o seu condomínio tem, e normalmente é acionado pelo porteiro, a responsabilidade é do condomínio. Então, cobertura adicional de responsabilidade civil garagista precisa ser contratada de forma adicional. E quando é que vai cobrir? Que situações que vão cobrir? Se o condomínio for responsabilizado pelo dano que aconteceu. Por exemplo, o porteiro estava fazendo algumas coisas, olhando a câmera, ele acionou indevidamente, causou dano. A maioria das apólices vão cobrir tanto o dano que o portão causou ao veículo, como o dano que o próprio portão sofre, né? Então, Uhum. ele bate e aí o condomínio também fica ali um tempo sem o portão funcionar. Então, esses danos Funcionar. também estão amparados. Veja, seguro como solução de problema. Hum. Ajuda aí nesse dano. Ah, Nani, mas o porteiro acionou, João foi passando com o carro, Maria viu que o portão estava aberto, foi e o portão fechou. Responsabilidade de quem? É, Do do condômino. condômino. Quando o condômino ele passa de carona, ele assume o risco. Ah, e aí pode ser questionado na justiça, se a justiça entender que vai ser do condomínio, obviamente, né, É, não estamos aqui para discutir sobre isso. é. Mas, em tese, né, o que cobre efetivamente são esses danos onde o condomínio ou o funcionário do condomínio, que é responsável, a responsabilidade do condomínio, venha a causar. Pronto. E aí a gente vai entrar, que aí você falou no papo antes da gente iniciar aqui o programa, e tem uma divisão, né? Das cláusulas voltadas à procura e reparo de vazamentos. Uhum, Né, tem uma divisão ali, uma que é mais voltada para o condomínio, outra que é uhum. mais para o seguro residencial. Então, como eu posso colocar essa parte aí dentro da apólice, certo? Para fazer com que o condomínio, de um certo modo, possa economizar também. Como você falou, não na procura de vazamentos, mas nos reparos. E aí, se Uhum. você falar da procura também como residencial, fica à vontade. Oh, ah, gosto muito. Então vamos lá. Existe uma cobertura chamada ruptura de tubulações. Lembra da personalização de coberturas? Sim. Muitos condomínios não contratam, mas existe e é na pólice de condomínio a possibilidade de contratar uma verba específica para ruptura de tubulações. Está relacionado diretamente à parte de ruptura que a gente chama de na vertical, né? Isso. Toda a tubulação vertical do condomínio que causa danos a terceiros. E aí os danos a terceiros entendem como o próprio condomínio. Então, seja a unidade autônoma dos condôminos, inclusive a móveis, tá? Então, é uma cobertura assim bem ampla que pode amparar aí o condomínio. Porém, o que a gente mais vê de conflitos dentro do condomínio, normalmente não é responsabilidade do condomínio, é das unidades autônomas. É aquela tubulação na horizontal, que está dentro do meu apartamento, que causa infiltração no seu apartamento. Uhum. É um assunto que gera muito conflito, né? E às vezes o síndico tem que se envolver, mas eu deixo aqui mais um alerta. Uhum. Existe amparo para esse tipo de dano? Sim. Mas é um amparo um dano que eu causei, a minha unidade causou a um terceiro. Então a responsabilidade não é do CNPJ, do CPF da pessoa física. Exato. É a minha unidade. Então, na pólice de seguro residencial, que poucas pessoas conhecem, existe a possibilidade de contratar uma cobertura chamada RC familiar, responsabilidade civil familiar, que ampara os danos que eu, ou meu bem, meu imóvel, causa a terceiro. E estaria aí a possibilidade de amparo nos danos que a infiltração do meu banheiro está causando na unidade do terceiro, que no caso é o meu vizinho. Entendi. Então, assim, tem possibilidade, como a gente já fala, para Sim, sim, todo tipo sim, sim, de sinistro. Agora, Nani, o que eu quero que você oriente aqui os cinco é o caminho a ser feito. sim, Vamos lá. O condomínio sofreu um sinistro, certo? sim. E aí, qual o passo imediato que o gestor, o síndico ali, precisa fazer junto à corretora para que o processo de indenização, enfim, o que Uhum, for a ser feito para que ele ande rápido?
É porque às vezes eu não tenho o contrato seguro, mas no seu fluxo. Eu vou acionar. Uhum. Como é que eu devo fazer? Como é que deve se, né, o procedimento a ser feito para que o condomínio de fato seja reparado ali, seja ressarcido, enfim. Eu costumo dizer assim, né? A primeira coisa que você precisa fazer é chamar o bombeiro ou a polícia, né? Uhum. Dependendo da situação. E aí o pessoal brinca e diz, não, é verdade. Por quê? Porque se está acontecendo um incêndio, por exemplo, a primeira coisa que o síndico precisa fazer é resolver aquilo que está acontecendo para diminuir os danos, amenizar os riscos, né? Então, depois disso, você vai ter um boletim de ocorrência, você vai ter as cláusulas do bombeiro, né? A vistoria, e faz imediatamente, assim que possível, você faz o relato disso para o seu corretor de seguros. Esse relato pode ser por escrito, de preferência, e o relato é o mais claro possível. O que aconteceu, quando aconteceu, quais foram... Inicialmente, você não tem a ideia dos danos gerais de tudo que foi feito, né? Mas você precisa fazer esse relato para comunicar. Você faz a expectativa ali do sinistro. E, a partir dali, seguir as orientações que, de acordo se é um incêndio, a seguradora já manda quais são os documentos específicos e os prazos para você encaminhar. Se é um dano elétrico, por exemplo, ela também vai mandar quais são os documentos específicos para cada ato que acontece. Então, acompanhar esses prazos, né, e é extremamente importante. Nós tivemos um incêndio agora, acredito, tem 20 dias mais ou menos, de um apartamento. E foi um incêndio de pequena proporção. Um ar-condicionado na sala pegou fogo. E observe, muitas pessoas entendem que se pegou fogo dentro de um apartamento, o seguro de condomínio não tem nada a ver com isso. Engano, tá? Hum. Sim, pegou fogo dentro de um apartamento. O seguro primeiro que precisa ser acionado é o seguro do condomínio. O seguro do condomínio, ele é risco absoluto. Então, pegou fogo, aciona-se o seguro do condomínio. O síndico, mais uma vez, tem que comunicar o que aconteceu. Aciona-se a pólice do condomínio para ver, nesse incêndio, o que se causou de dano estrutural naquele imóvel para ser amparado na pólice do condomínio. Nani, mas além dos móveis, a gente teve lá, nesse sinistro específico, o sofá, a cortina, todos os móveis, teve a fuligem que danificou, teve a questão da limpeza, higienização, reposição dos bens também que foram queimados. Isso vai estar amparado aonde? No seguro residencial, Residencial. se o condomínio tiver seguro residencial. Isso Exato. falando em prédio e apartamento. Sei. Então, primeira coisa, não adianta acionar diretamente o seguro residencial. A gente pode falar sobre isso, mas aciona-se obrigatoriamente o seguro do condomínio, identifica-se o que vai estar amparado na parte estrutural de reposição e o que não estiver aqui você ampara, você pede como complementar o seu seguro residencial e aí sim, o seguro residencial bem feito, ele vai repor os bens, os danos, a higienização, a limpeza, hospedagem, assistência de hospedagem para você estar Sim. fora. Olha como é interessante o seguro em si, né? Nesse caso específico, a gente vai ter uma verba específica ali para os primeiros 2 dias que a pessoa saiu do apartamento para a hospedagem dele e também no pet. Então, Uhum. tem o pet, né? Às vezes as pousadas, os hotéis não aceitam o pet, então tem uma verba para a hospedagem do pet. Então, Uhum. são diversos benefícios que estão amparados. Alguns em caso de sinistro, efetivamente, né? Teve um incêndio, e outros não. Como eu disse antes, as assistências 24 horas que ajudam no dia a dia mesmo. Nani, e aí, você falou, abriu aqui um novo questionamento. Como é que tá a cultura dos condôminos em contratar? O pessoal acha, o condomínio tem seguro, né? E muitas vezes acaba negligenciando o seguro, o residencial, Uhum, né? uhum. Então, como é que tá a cultura hoje aqui no mercado da Paraíba, quando você atua Sim, mais? sim. Mas como é que tá essa cultura? Eu acho que era natural, e geralmente acontece muito isso com o pessoal da saúde ambiental, né? O condomínio vai passar por uma sanitização ali, vai controle de pragas, Uhum, aí o pessoal oferece, né? E é uhum. natural dizer, ó, o condomínio a gente vai fazer ali a sanitização, enfim, mas quem for fazer nas unidades também, a gente já faz no mesmo momento Uhum. ali, já faz de uma forma que vai trazer até uma segurança maior. Eu acredito que no seguro não devia ser diferente, né? Uhum. Para o pessoal entender que, ó, eu tenho que ter o seguro residencial também. Mas como é que tá essa cultura hoje aqui? Mudando de maneira muito lenta. Já converso com algumas pessoas que dizem: Ah, Nani, eu já uso assistência 24 horas do meu apartamento para fazer. Olha, conserto de máquina de lavar. Se você chama um prestador de serviço hoje, por exemplo, para fazer o reparo da sua máquina de lavar, é um custo. Às vezes é o valor que você paga por um ano de seguro. Seguro. Então, cada seguradora, claro, que você contrata no seguro residencial vai oferecer benefícios diversificados. Mas os principais
Então, assistência de reparo hidráulico, elétrico, chaveiro, esse conserto de reparo de linha branca, né? Uhum. Inclusive, algumas seguradoras, né, no residencial, eles também dão caça-vazamento. Olha, vazamentos aparentes dentro da sua unidade, da sua casa, do seu apartamento, algumas seguradoras, num plano mais amplo, elas também dão esse serviço. Então, eu percebo que tem mudado um pouco a cultura, mas está muito longe do que seria o ideal. Por isso, a gente tem falado mais sobre isso, né? Às vezes, lá no escritório mesmo, eu faço muito seguro residencial. E faço muitos seguros residenciais, o seguro de incêndio vinculado a contratos de aluguel. O inquilino, ele faz porque é obrigado pela lei do inquilinato. Mas, depois que ele deixa de ser obrigatório, eu digo, olha, mesmo que a sua imobiliária não esteja exigindo, pensa nos benefícios. Então, eu vendo muito mais seguro residencial hoje, falando, divulgando os benefícios, mas ainda é algo que as pessoas não estão muito abertas. Então, está mudando, mas bem lentamente. Quanto mais a gente falar sobre isso, para que as pessoas avaliem o custo-benefício, acredito que vai abrir possibilidades, né? Nani, e agora você vai falar um pouquinho. Era pra a gente ter feito isso no início, mas aí tão empolgado que eu tava com o nosso assunto. Falar um pouco quem é a Nani, né? Quem é a de Sumos, como é que funciona, como é que encontra vocês no mercado de João Pessoa. Fala da tua experiência também, certo? Fica à vontade aí para mostrar, né, quem é a Nani para o mercado. Então, ok, é muito bom, né? Falar É, sobre isso. é. Então, eu me chamo Dejinane, e é importante dizer isso, porque quando eu mando e-mail, as pessoas pensam que é vírus, né? Aham. Então, Dejinane sou eu, mais conhecida como Nani, efetivamente, né, no mercado. Eu trabalho com seguro já há mais de 20 anos. Então, eu comecei numa grande corretora de seguros, que é a referência para mim, que me formou lá no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu abri a filial dessa empresa na Bahia. Da Bahia, eu abri a filial dessa empresa em Recife, e a gente atendia, na época, todo o Nordeste. Depois eu vim trabalhar em uma seguradora e sempre muito focada no mercado imobiliário, seguro de condomínio, garantias locatícias. Eu sou especialista em garantias locatícias, né? E como a Adsumos, nós vamos fazer agora, mês que vem, 5 anos, que eu estou com a minha corretora de seguros. Hoje a gente atende não só João Pessoa, na verdade, um dos maiores clientes que nós temos hoje são fora de João Pessoa. Atende Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Então, é uma corretora com atuação de fato nacional, né? Quero ampliar mais a minha atuação aqui em João Pessoa, que é a minha terra, porque eu viajei muito, mas quero ampliar a atuação aqui em João Pessoa. Mas a Adsumos trabalha com todos os produtos, inclusive seguro de carro, todos os serviços, mas de fato somos especialistas em mercado imobiliário, é algo que eu gosto muito de falar, eu gosto de conversar com síndicos, com imobiliárias, falo muito sobre isso, né? Estou no dia a dia da vida dos corretores de imóveis e dos síndicos, então por isso a gente fala muito sobre as dores, né? Além de tudo, eu sou psicóloga, então eu tento conciliar um pouco do meu negócio, da corretora de seguros, com o meu olhar de psicóloga também, né? Interessante que vai agregar, né? Você Sim, vai sim. estar lidando ali com pessoas com dores também. E infelizmente, na maioria das vezes, você está numa situação que o pessoal tem que fazer uma gestão de crise ali, né? Você tem Sim, que. Na verdade, eu acho que trabalha diretamente com gestão de crise, né? O sim, pessoal de seguro, né? sim. E num Essa. sinistro, observe. Aconteceu um sinistro, bateu o carro, pegou fogo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher a pessoa. Depois a gente pensa nos danos. Então, eu acho que, de fato, isso tem agregado para mim, é muito bom, é muito satisfatório. Ontem mesmo nós fizemos um evento em uma parceira nossa no Cabo Branco, na imobiliária, e um evento com mulheres, um chá. A Adsumos, ela busca muito esse agregar de uma forma diferente, né? Eu não Uhum, faço visitas apenas para vender. A gente exato. faz visita para conscientizar. E o assunto principal era um chá com mulheres, era um momento de acolhimento, mas nós falamos sobre seguro de vida. Olha que forma diferente, né? E Uhum, isso que a gente tem pensado. A gente falou sobre proteção financeira. Hoje, as pessoas não pensam mais no seguro de vida como algo que, quando eu faltar. Ninguém quer pensar nisso. uhum, E precisa pensar enquanto eu estou aqui. Você é autônomo, vou jogar para você, Alan. uhum, Você não precisa me responder, mas você precisa estar atuando para ter a sua renda. Se exato. acontece algum acidente, algum imprevisto, que isso pode acontecer a qualquer momento e a gente Uhum, sabe que está acontecendo, você fica sem essa renda. Hoje nós temos seguros pensados para você utilizar em vida, seja para uma indenização em caso de diagnóstico de uma doença uhum, grave, seja para uma invalidez ou uma invalidez temporária mesmo, um período que você precisou, uma diária de incapacidade temporária que você vai ter, para que você não fique sem renda naquele período. Se você ficou hospitalizado, por exemplo, você tem uma cobertura que você pode contratar de diária por internação hospitalar. Observe, um leque, assim como no condomínio, um leque de possibilidades
que você, que cuida tanto dos outros, e agora para você, Uhum. que cuida tanto, né, dos outros, e cuidar de você mesmo. É uma proteção a você, ao seu patrimônio principal, que é a sua vida e a sua renda. Então, a Adsumos, ela vem pensando e ampliando a atuação, né? Ou seja, além do mercado. Eu também tenho até ah, como psicóloga, eu pensei nisso, né? Meu foco, pensar também em falar para as pessoas que não basta só ela pensar no carro dela, no condomínio que ela administra ou na casa que ela tem como bem, mas no seu corpo, na sua vida, na sua renda, na sua família. E aí estamos ampliando e levando isso, divulgando isso o máximo que a gente pode hoje. E é isso, né, meus amigos? Que aula tivemos hoje. Né? Estamos indo para o encerramento, mas Nani, quero agradecer você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente na bancada. Né? E venceu o nervosismo da câmera, né? Mas Pois é isso. é. Mas a conversa tem que ser assim mesmo. A gente vai descontraindo aqui, trazendo alguns insights que a gente vai tendo Sim, durante a conversa, certo? Agradecer também a Adsumos por ser uma empresa séria dentro do mercado do sim, seguro, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la lá no workshop, né? E vendo os comentários quando a gente postou teu vídeo na rede social, o pessoal... E assim, eu acho que quando você é uma referência boa, causa aquele efeito que causou ali, sim. certo? E eu acredito que é quando você se mostra, que você aparece, que os reconhecimentos acabam aparecendo também. Não tem uma fórmula mais correta para mim. Você vai, as pessoas falando bem de você, acho que é até melhor. Porque a gente fala bem da Uhum. gente mesmo, é Pois é. tranquilo, é conveniente, mas quando começa a partir dos outros, aí eu acho que é muito mais válido. Mas não que a gente não deva se valorizar, né? Mas, Sim, e sim. buscar conhecimento, mas é isso. Certo, pessoal? Então, quero lembrar também que na última quinta-feira na semana passada, foi aniversário da Eline, da Atitude Serviço. A Eline que está sempre fortalecendo no segmento condominial. Parabéns para você, Eline. Felicidades, certo? Na sua caminhada também. E lembrando que o Condecast, ele tem o apoio das empresas que fazem parte do segmento condominial. A gente está hoje com o Mauro Bosco, Engenharia Diagnóstica, com a Casa Office apoiando também, nosso parceiro Jerônimo. E dizer para você, se quiser trazer sua empresa para o projeto do Condecast, entre em contato nas redes sociais através do Condeplay, certo? Ou no WhatsApp pelo 96060983. Você vai falar diretamente comigo e a gente vai te explicar ali, passar como é que funciona toda essa parte mostrar a tua marca aqui com a gente e apoiar esse projeto, certo? Nani, fica à vontade para fazer Uhum. os esclarecimentos finais, quer que você quer passar algum recado, alguma coisa, o momento é esse. Agradecer, né? Com certeza, agradecer a oportunidade, né? É um assunto que a gente gosta de falar, mas às vezes não tem essa oportunidade, né, de falar. Então, realmente vai surgindo, vai puxando, né? E vai Então, ter isso é outros muito encontros dinâmico. também, viu? Não se Me preocupe que a gente coloco não à acabou aqui, não. me coloco à disposição. Acho que a gente sempre vai poder trazer talvez alguns assuntos que eu não vou conseguir trazer, mas vou buscar, me comprometo, né, de trazer Uhum. a melhor forma, a melhor resposta para ir para os nossos próximos momentos. E dizer que a Adsumos está à disposição. Quem quiser entrar em contato conosco, siga o nosso Instagram, Pronto. Adsumos Seguros. Então, Adsumos é uma palavra difícil, mas é uma palavra em latim, né, que Uhum. vem dos fuzileiros navais, né, que a gente chama a palavra de força, que quer dizer estamos prontos, estamos presentes, Uhum. né? Então, para nós viver o Adsumos todos os dias é o propósito da nossa empresa. Então, que o Adsumos possa fazer parte aí também da sua vida, dos seus negócios. Será uma satisfação atendê-los. É isso aí, pessoal. Agradecer também a companhia de vocês aqui em mais um episódio do Condecast e dizer que estamos sempre dispostos a trazer melhores informações e esclarecimentos para o segmento condominial. Forte abraço e até o próximo programa.